É um prazer grande estar aqui. O que eu vou fazer é muito simples. Faz alguns anos já que eu venho pesquisando os efeitos colaterais do aborto na mulher. E o material disponível em Google, em livros, de academias no mundo a respeito deste assunto é vastíssimo. Passam já de 200 estudos específicos para o aborto provocado, não só para o aborto espontâneo, mas especificamente para o aborto provocado, porque ele tem uma implicação diferente na psicologia da mulher por conta da decisão. E eu fico feliz que o que eu tenho a dizer venha a ser posto no final, porque, de certo modo, isso aqui é o que acontece no fim de todo o processo que foi descrito, em princípio, com a Fernanda Tacdani, por todos os outros, o Felipe Neri, de toda essa cadeia de articulação para fazer com que a mulher aborte, para quando ela é instrumentalizada. É isto que a gente vai ver que acaba acontecendo com o corpo e com a psique dessa mulher, a destruição que ocorre. E no final eu vou apresentar para vocês um testemunho de uma conhecida minha que passou por 5 procedimentos abortivos num lapso de 6 anos. E ela sofreu aproximadamente 85% dos efeitos colaterais que eu consegui categorizar, assim, que tem embasamento científico sólido, né? Então, pegando o gancho do que foi dito aqui a respeito da anencefalia, que ela seria uma espécie de terapêutico, um alívio para a mulher não ter de carregar aquela criança, nós vamos ver que, além da mulher sofrer o aborto e matar a criança, porque é isso que acontece, ela, por si, sendo feto anencefalo ou não, carregará em seu corpo e em sua mente as consequências nefastas que serão vistas aqui hoje. Bom, foi falado a respeito do STF, para quem não conhece, esse é o ministro Roberto Barroso, e o que é importante notar a respeito deste homem é que ele ou era, não sei como está o estado dele agora, palestrante da Open Society, e esta organização é uma das principais organizações de um homem chamado George Soros, que é um bilionário ativista que tem todas as intenções de legalizar o aborto onde quer que ele ponha a sua mão podre. E o ministro Barroso disse na DPF, na DPF que ele fez nessa última decisão a respeito do habeas corpus, essa citação foi retirada de lá. Ele disse: há uma visão idealizada em torno da experiência da maternidade, que na prática, não é na ideia, na prática, pode constituir um fardo para algumas mulheres. O que ele está dizendo? Que uma mulher carregar um bebê em si é muito pior do que se, por exemplo, ela abortar. Mas nós vamos ver que é exatamente o contrário. E os estudos que têm saído agora, principalmente do Dr. Reardon, o David Reardon e da Priscilla Coleman, têm mostrado que uma mulher que realizou aborto tem 4 vezes mais chances de morrer por causas naturais do que uma mulher que nunca concebeu. Uma mulher que concebe filho tem mais saúde em seu próprio corpo do que uma mulher que nunca concebeu. Portanto, a gravidez, em vez de fazer mal à mulher, faz bem, inclusive, à vida dela. Pode passar. Bom, vocês conhecem essa senhora, a Débora Diniz, da qual foi falado aqui também, e ela, numa recente entrevista, falou que nós estamos falando muito mais de um campo de desamparo da saúde em relação às mulheres do que do estado de saúde do feto. Bom, a gente sabe que ela não se preocupa com o estado de saúde do feto, porque ela, de novo, quer entrar com uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, uma DPF, para descriminalizar, ou pelo menos possibilitar o aborto em casos de diagnóstico de Zika nas grávidas. Ela disse que se trata do desamparo da saúde em relação às mulheres. E nós vamos ver, eu repito, que não se trata de um desamparo, mas se trata assim de piorar ainda mais a situação da mulher. Foi comentado também hoje aqui o caso do estupro. As estatísticas dizem que
de cada 100 mulheres que são estupradas, uma engravida. Uma. Desse 1% que engravida, 70% das mulheres que engravidam decidem ter os filhos. 30% abortam, resguardadas pela lei. Esses 70% que decidem ter o filho se recuperam mais ou menos no primeiro ano do trauma do estupro. Aquelas que decidem abortar o filho que veio em decorrência do estupro carregam em média de 8 a 9 anos para se recuperar. Porque além de ter sido violentada sexualmente, ela sepulta o próprio filho dentro de si. E isso acaba sendo uma fusão atômica de problemas psíquicos e físicos nela. Pode passar. E depois, para contrabalancear, eu coloquei o nosso querido Bento XVI, que disse como é a amarga ironia daqueles que promovem o aborto entre as curas para a saúde materna. Olha como ele foi preciso. É desconcertante a tese daqueles que acreditam que a eliminação da vida é um assunto de saúde reprodutiva. Se trata, na verdade, de doença reprodutiva. Pode passar. Bom, foi mencionada também rapidamente a estratégia de maio de 2012, que fala a respeito da redução de danos em serviços de aborto seguro. Não é o foco abordar isso aqui, mas para vocês verem como essa estratégia está em curso, em virtude do que o presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos, retirando o financiamento a qualquer tipo de promoção ou prática do aborto fora dos Estados Unidos, a Holanda e os outros países, como foi mencionado, se juntaram para fazer um caixa, um fundo internacional para financiar e promover o aborto no mundo. Saiu notícia lá no site do PSTU, aborto legal e seguro para salvar vidas. O aborto nunca é seguro, nem para a criança, nem para a mãe, e eu vou mostrar para vocês, nem para os médicos e enfermeiros que realizam o aborto. Porque existem efeitos colaterais também nos médicos e enfermeiros. A Nossa Excelência saiu da Carta Capital, esse segundo, aborto legal, seguro e para todas. Saiu no G1, países se unem para criar Fundo Internacional de Aborto Seguro. Pode passar. A pergunta é, aborto seguro existe? É óbvio que não. O aborto, eu acredito que é uma das pautas que são indefensáveis, logicamente. Ela não traz qualquer benefício em qualquer caso, ao meu ver. Pode passar. Bom, pode passar? Mais um, isso. Esses são, assim, dos mais leves que eu pude elencar em primeiro momento, os efeitos colaterais físicos que foram categorizados pela doutora Deborah Evans, isso em 89. Esses estudos já vêm sendo feitos desde os anos 50, tá? Mas é que ela fez um compilado e é muito interessante isso que ela apresenta. Pode ocorrer durante um aborto perfuração de útero, se for por sucção, por exemplo, sangramento durante o aborto e a mulher precisa receber uma transfusão de sangue. As transfusões de sangue, quem conhece o ciclo, meu pai é médico, eu posso falar, é complicadíssimo você fazer uma transfusão de sangue. E se não houver um cuidado, assim, milimétrico e quase assim, paranoico, você pode passar um vírus de AIDS para alguém. Ruptura do colo de útero, inflamação pélvica e possível infertilidade, gravidez tubária, por causa da violência com que são feitas, às vezes, as curetagens das mulheres depois do aborto. Hemorragia uterina, inclusive com a pílula. Existe um site no Brasil chamado abortonanuvem.org. Alguém já viu esse site aqui? É uma das coisas mais estúpidas e malditas que eu já vi. Desculpe os termos. Mas, contra a lei, este site, sediado no Brasil, faz uma propaganda de que a mulher, nos torno dos 40 anos, tem uma vida muito produtiva, ela é uma boa profissional, ela é engravida, de repente, ninguém sabe por quê, né? A cegonha passou, e ela não tem recursos, não tem aborto seguro. O que ela faz? Se cadastra no site do aborto seguro, cadastra no celular, e então ela faz uma consulta via celular com um médico, sei lá, no Paquistão, na Índia, na Zâmbia, e aí então, a partir daquela consulta assim, de grande qualidade, ela recebe um Citotec, um abortivo, na porta da casa dela com a bagatela de R$600. Mas eles não informam
que, inclusive com a pílula, você pode incorrer em hemorragia uterina, que acontece com muita frequência. Gravidez futura ectópica, que acontece nas trompas, parto futuro prematuro, 3 em cada 5. De cada 5 mulheres que abortam, fazem aborto provocado, 3 incorrem em parto futuro prematuro, e infecção por curetagem mal feita deixa, às vezes, algum resto do feto abortado, e aquilo infecciona e pode, inclusive, matar a mulher. Pode passar. Segundo, lista. Bom, esse aqui já tem um número maior de estudos, não coloquei todos por causa do espaço, mas, por exemplo, em 20 a 30% dos casos de aborto feito por sucção do feto ou dilatação e curetagem, que é o DC, eles reduzem a fertilidade e a reprodução da mulher. 2. Segundo maior risco de fatalidade nos Estados Unidos. O primeiro risco, se eu não me engano, é infarto do miocárdio nos Estados Unidos, que mata. O segundo, nos anos 90, que foi feito esse estudo, esse aqui é do Lear de 87, tá? A segunda causa era a morte da mulher por causa do aborto com solução salina. Eles pegam uma solução salina muito forte, introduzem no útero da mulher, aquilo queima a criança viva e depois eles extraem. Isso matou muita mulher nos Estados Unidos. Risco de aborto espontâneo no segundo trimestre, obviamente das outras gravidezes futuras, aumenta 10 vezes. Morte por hemorragia, infecção, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca, anestesia mal administrada, morte vinculada ao aborto. Você acha que, por exemplo, a anestesia mal administrada, alguém já fez uma cirurgia de peso aqui de grande porte, sabe o quanto é meticuloso a consulta que você faz com o anestesista? Peso, você toma remédio, você acha que algum médico interessado em fazer um aborto, que é um procedimento que leva 15 a 20 minutos, vai fazer toda essa celeuma necessária para investigar qual tipo de anestésico, se você tem alergia, etc., ele vai fazer isso? Não vai fazer isso, e não faz isso. Por isso que muitas mulheres morrem por anestesia mal administrada. Muitas vezes morrem em casa depois. Morte vinculada ao aborto é aproximadamente 3 vezes maior entre 15 e 49 anos, que é mais ou menos a idade fértil da mulher, em que as mulheres que concebem seus filhos. Ou seja, as mulheres que concebem têm 3 vezes mais chances de viver mais do que as mulheres que concebem seus filhos. Pode passar. O que mais? Futuros filhos deficientes por danos cervicais uterinos. É o que eu falei, pela violência do ato que é feito ou pelo despreparo médico, eles podem danificar o útero da mulher e também fazer danos nas partes cervicais da mulher. É aquela criança que tem má formação, porque o útero não está naturalmente bem apto ou preparado a receber aquela criança. Baixo estado de saúde geral, isso aqui é unânime nos estudos. Aumento de 80% no número de consultas médicas por causas físicas, porque elas têm uma série de problemas vaginais, vocês vão ver o testemunho da senhora no final. E aumento de 180% nas consultas por razões psicológicas, que é o próximo assunto que a gente vai ver. 180%. E você vai me dizer que isso é um caso de saúde pública. Isso aqui é um caso de aumento do problema de saúde pública, não de diminuição. Pode passar. E esse aqui é mortal. Já tem, só deste tipo de problema, que é o câncer de mama, que é o que eles chamam de link ABC, seria o Abortion Breast Cancer Link, o link entre o aborto e o câncer de mama, link ABC. Já tem mais de 76 estudos, já está beirando 100 estudos deste caso específico, câncer de mama ligado ao aborto provocado. Um dos primeiros deles, talvez o primeiro, tenha sido feito no Japão, por esse senhor Seiji Fujisawa. Foram feitos em 57, onde eles fizeram um estudo epidemiológico a respeito do câncer de mama ligado ao aborto provocado, onde eles descobriram que ele dobra a probabilidade de câncer de mama. Mas os estudos foram ficando cada vez mais refinados, os dados foram ficando cada vez mais precisos, e eles descobriram que, por exemplo, nesse segundo estudo feito em 81, que uma mulher com menos de 32 anos, que aborta na primeira gravidez, tem 140% mais chances de desenvolver câncer de mama. Em primeira gravidez, com menos de 32 anos. Este outro estudo aqui, muito sério, descobriu, ele fez uma meta-análise de 28 estudos a respeito do câncer de mama e em decorrência do aborto provocado na mulher, em que eles descobriram que na primeira gravidez era 50% a
as chances, isso de 28 estudos. E após a primeira gravidez, ela tinha 30% de chance de ter câncer de mama. Pode passar. Bom, aqui tiveram outros estudos. Esse também foi uma meta-análise que descobriu que 27 de 33 estudos feitos no mundo corroboram com essa tese. 27 de 33. O outro estudo do International Journal of Cancer, de 93, disse num trecho maior risco que quando a mulher aborta, faz um aborto provocado, ela tem maior risco de desenvolvimento de câncer cervical e nos ovários após o aborto induzido. A Carola, que vai contar para a gente depois o caso dela, teve câncer nos ovários, reincidência inclusive, além do câncer de mama. E saiu uma fala muito interessante no Los Angeles Daily News, em 1997, dessa senhora Jane Taylor. Ela é abortista, favorável ao aborto, e fez essas pesquisas também por conta, para verificar se era de fato assim. E olha o que ela disse, naquela entrevista que ela deu ao jornal. Tenho 3 irmãs com câncer de mama, e eu abomino as pessoas que bagunçam dados científicos. O termo em inglês é mess around. Ela diz: bagunçam dados científicos para apoiar sua própria agenda, seja favorável ou não ao aborto. Eu adoraria não ter encontrado qualquer associação entre câncer de mama e o aborto. Está mostrando qual é a intenção do coração dela, qual é a vontade. Mas nossa pesquisa é sólida como rocha e nossos dados são precisos. Não é questão de acreditar, é uma questão do que realmente está aí. Ela mostra o desapreço que ela tem pelos resultados das pesquisas científicas. Pode passar. Esse foi um dos grandes agora que saiu em 2014 e foi feito na China. Para quem não sabe, a China tem a política do filho único, principalmente se for homem. O segundo filho é muito recomendado que se aborte. Então lá o aborto é uma coisa feita em massa, ou seja, é um ambiente propício para verificar quais são as consequências. E todos esses cientistas aqui na China fizeram essa pesquisa, essa meta-análise, descobriram a respeito do aborto induzido e o câncer e o risco de câncer de mama entre as mulheres chinesas. E eles descobriram que se a mulher faz um aborto na China, ela tem 44% mais de ter câncer de mama. Se ela faz 2, 76%. De 3 ou mais, 89% de câncer de mama, de risco de desenvolver um câncer de mama. E eu vou explicar o porquê, volta um pouquinho. Eu vou explicar o porquê. Não, melhor outra imagem, porque acaba... vai para isso, essa aí. Eu vou explicar a causa disso. Quando a mulher engravida, o corpo dela entra num estado completo de modificação dos seus hormônios, ela começa a produzir estrógeno, começa a produzir progesterona e outros hormônios para criar um ambiente propício para desenvolver aquela criança. Um sistema de apoio, por assim dizer. E quando a criança vai amadurecendo e se desenvolvendo dentro da mãe, principalmente depois da 12ª semana, que é crítico no desenvolvimento, começam a produzir-se glândulas mamárias na mulher. E essas glândulas mamárias são cheias de estrogênio. O estrogênio é um hormônio muito ligado ao câncer por uma razão simples. Ele está conectado com a multiplicação de células. Então a mulher começa a ter um aumento considerável das mamas, produzir as glândulas mamárias e o corpo prepara para amamentar. Se aquele processo é interrompido de uma vez, aquelas células que estavam sendo produzidas por ordens específicas de hormônios, emitidas pelo cérebro e pela presença do bebê no útero, aquilo começa a se transformar num desenvolvimento anárquico de células, que nós damos o nome de câncer. Ou seja, quanto mais a mulher faz isso no corpo, mais chances ela tem, porque ela vai deixando lesões, pequenas lesões, e aquilo vai se acumulando durante o tempo. E você soma isso aos aspectos psíquicos dos efeitos colaterais do aborto. O aborto é chamado de a doença da depressão ou do estado psíquico negativo. Então você soma um ambiente físico, fisiológico ruim, mais um aspecto emocional abalado. É um ambiente propício para o câncer. Houve algumas contestações acadêmicas que não vai entrar aqui agora, inclusive o Instituto Alan Guttmacher publicou uma pesquisa contestando esses dados, mas já foi arqui-refutado por todo mundo. Um desses estudos tentando refutar essa estatística foi da senhora Melby, no New England Journal of Medicine, que contestou os dados. E depois o Sr. John Wright contestou a contestação e mostrou, de fato, que foi feito
uma espécie de manobra. Inclusive, eu vi esse dia estava passando no aeroporto e vi um livro escrito assim: Como mentir com estatísticas. Foi isso aqui que foi feito. O que a senhora Melby fez, Melby, né, fez para distorcer os dados? As mulheres, ela fez com quase 50 mil mulheres, foi um número expressivo. Ela pegou as mulheres que abortaram num lapso de 10 anos, entre o aborto e a pesquisa. E as que não abortaram, num lapso de 20 anos, para analisar a gravidez até aquele tempo. Só que tem um problema muito grande. Existem efeitos colaterais do aborto, como câncer de mama, às vezes até a depressão, que eles se manifestam 20, 30 anos depois. Então, se você faz a pesquisa 10 anos após o aborto, você está excluindo, sei lá, 20 anos de possibilidade daquele efeito colateral se manifestar. Ou seja, ela cortou a possibilidade de contabilizar aqueles dados no estudo dela, propositalmente. Ela reclassificou 30 mil mulheres que abortaram dentro do estudo dela, dizendo que não foi bem assim, que talvez tenha sido um aborto espontâneo, para mudar as estatísticas. Ela pegou mulheres que abortaram após a 12ª semana e ela descobriu, inclusive na pesquisa dela, que elas tinham 38% mais de chances, e depois da 18ª semana tinham 89% mais de chances de desenvolver câncer de mama. Só que apesar da doutora Mel vai reconhecer isso, a mídia não falou um A a respeito disso. Foi um A. Não manifestou, inclusive, ela tentou desprovar, mas aí ela descobriu esses dois dados aqui, apesar de ter feito toda essa chicana, ela ainda descobriu e a mídia não noticiou. Como foi dito aqui, as notícias dos juízes lá de segunda instância não foi noticiado. Há interesses por trás, não é mesmo? Pode passar. Agora nós vamos para os efeitos colaterais psíquicos, com o tempo que me resta. Esta parte, ela é vasta e poderia ser feito um dia inteiro só falando dos efeitos colaterais psíquicos da mulher. Mas vamos ver alguns deles. 14 vezes mais chances de morrer por homicídio. Não ela matar, mas ser morta por homicídio. Eu vou explicar por quê. A mulher, quando aborta, ela está naquilo que nós podemos chamar de emocionalmente sobrecarregada. Ela está com o emocional dela muito desconjuntado, as emoções não confluem no mesmo sentido, ela carrega sentimento de culpa, ela provavelmente tem alguma doença que a incomoda e que relaciona com isso, ela pode estar sofrendo de depressão, como a maioria delas ocorre, e ela acaba tendo comportamentos de risco, agindo numa hora que não precisa, por exemplo, num assalto. Ela pode ter um comportamento de risco na rua, com alguém, e ela acaba tendo mais chances de ser morta, assassinada, na verdade. 4 vezes mais chances de voltar a interromper a gravidez futura. Isso aqui também é unânime. Foi contado também a respeito da Rússia, que a estatística, a média de aborto por mulher é de 6 a 9, correto? Em Cuba são 3. E 45% de todos os abortos são reincidências. Ou seja, corrobora com o dado da informação anterior. O que mais? Ele aumenta a violência doméstica e o abuso de menores, também por causa desse psicológico abalado que a mulher tem e pela visão distorcida que ela acaba tendo das crianças, porque ela não pode mais encarar crianças como crianças. Ela tem dificuldade de passar na mesma calçada que uma mulher tem, por exemplo, que uma mulher. Vamos imaginar que a mulher está numa calçada e vê uma mulher com carrinho de criança, ela atravessa a rua. Esse pensamento é recorrente nas mulheres, porque elas não querem contemplar uma criança. Não lhes é mais uma visão agradável. Depressão em 40% dos casos de aborto induzido. E foi comentado também a síndrome pós-aborto. Pode dar passar que ele vai mostrar alguns riscos. A síndrome nunca é um sintoma só, é um conjunto de sintomas. Não tem mais do que esses aqui. Tem enjoo, enjoo tá lá. Mas tem outros aqui, culpabilidade, que não estão contemplados aqui. Eu coloquei os principais dele, que marcam a mulher que sofre de síndrome pós-aborto. Depressão, ansiedade, enjoo, culpa, pesadelos, baixa autoestima. Quando ela carrega esse conjunto de sintomas, ela pode ser categorizada, como a doutora Teresa Burch chamou, de síndrome pós-aborto, que é comparável, segundo o Dr. Dennis Rambo, à síndrome dos soldados que voltaram do Vietnã. Aqueles filmes que nós vemos daqueles homens que acordam suando, sonhando com a guerra, com os tiros, gente morta, é exatamente isso. Pode passar. Síndrome do estresse pós-traumático, né? Deixa não para frente. Não está voltando.
Mais um. Vai lá. Mais um. Aí. Outros efeitos. 79% de culpabilidade e incapacidade de perdoar a si mesmo. 63% tem medo a respeito da gravidez futura. 55% informaram pesadelos relativos ao aborto. Essas descrições de sonhos, quando você encontra um relato desses na internet, são de causar pesadelos. 49% tem problemas de estar na presença de bebês, como eu já expliquei. 67% se dizem emocionalmente sobrecarregadas. Essa ausência de confluência e organização nas emoções da mulher. 2 vezes mais chance de abusar de álcool, 5 vezes mais chance de usar drogas ilícitas e 10 vezes mais chance de usar maconha. Aí você vai me dizer que o aborto se trata de saúde reprodutiva da mulher. Que o interesse é resguardar a saúde da mulher, a liberdade dela. E depois vem o suicídio, que tem essa frase do Jorge Perosso, que ele diz: suicídio não é querer morrer, é querer desaparecer. Vocês vão ver que a Carola vai dizer depois que a vontade dela é desfigurar-se para ninguém desejá-la mais. São essas palavras que ela disse. Porque ela também tentou se matar. Pode passar. Esses aqui são alguns estudos que eu coloquei, que vão lá desde os anos 80 até agora, 2015, apontando a relação entre o aborto induzido e o suicídio. O Dr. Felipe Neri comentou isso aqui. 60% das mulheres que fazem aborto induzido têm pensamentos suicidas e aproximadamente 30% de fato tentam o suicídio. É um outro passo. Se elas têm se elas abortam 2 vezes ou mais, 28%. E aqui naquele gráfico, nós temos as mortes por suicídio. Das mulheres que nunca ficaram grávidas, das mulheres que que conceberam suas crianças, quase meio. Daquelas que perderam a criança, um aborto espontâneo, por assim dizer, 1,5%. E dos abortos provocados, quase 4%. A mulher mais saudável psiquicamente, segundo esse parâmetro, seria a mulher que concebeu a criança. Pode passar. E aqui, pode passar, nós temos o caso dos terceiros, que a gente chama. Dos médicos envolvidos, dos enfermeiros envolvidos, que a Rachel McNair comentou nesse estudo, o pesadelo das escolhas, né, os efeitos psicológicos naqueles que realizam o aborto. E ela categoriza esses efeitos colaterais: pesadelos recorrentes, pensamentos obsessivos a respeito do aborto, depressão, fadiga física, baixa autoestima, problemas de identidade, resistência ao trabalho, falta de energia, sentimento de desassossego geral, imagens fixas, obviamente, relacionadas ao aborto, que nunca se vão. Pode passar então, que eu quero só ler esse testemunho de uma enfermeira que realizou abortos naquela reportagem da Rachel McNair, e ela diz o seguinte: sou uma enfermeira, Sally Tisdale. Sonho com fetos como todos que trabalham comigo. Sonhos com abortos, um atrás do outro, baldes cheios de sangue salpicados pelas paredes e árvores repletas de fetos rastejando. Façamos um aborto, diziam com uma lascívia nauseabunda. Comecei a gritar, estava submergida em uma visão de sucções, de dores fustigantes, de ser estendida e desmembrada por uma série de instrumentos que cumprem a função para que foram feitos. Despertei quase sem poder respirar e imaginei mesas de cozinha, agulhas de tecer manchadas de sangue e as mulheres que em solidariedade apertavam almofadas em suas bocas para evitar que seus gritos passassem pelas paredes de seus departamentos médicos. Isso aqui é uma pessoa que fez o aborto em outra. Na verdade, é que ela auxiliou a fazer. Mas se você vê os médicos, o que eles passam, é o que eu disse: o aborto não traz bem a ninguém. Para a mulher, para a criança, inclusive para o médico e para os parentes também. Porque tem de conviver com todo aquele aspecto negativo psíquico e físico da mulher que realizou o aborto. Então, quando alguém vem falar a respeito da saúde da mulher, da saúde reprodutiva, do direito reprodutivo, da libertação da mulher, do meu corpo, as minhas regras, a mulher que decide regrar sobre o seu corpo neste aspecto, ela não regrará a respeito das consequências que ela sofrerá. Ela inexoravelmente vai sofrer algumas dessas consequências, seja na sua alma ou seja no seu corpo.
fora a questão espiritual. Então, estes dados nos servem para demonstrar, uma vez por todas, a mentira e o engodo que vem sendo feito com as mulheres do nosso país. Isto serve, inclusive, para que nós acusemos essas pessoas de desrespeito e desamor às mulheres. Nós temos que dizer, vocês não gostam das mulheres, vocês odeiam as mulheres. Porque se gostassem, não submeteriam as mulheres a essas consequências aqui. Vocês viram os dados, são muito consistentes, os estudos são seríssimos. E se puder avançar, essa frase eu não descobri ainda de quem ela é, mas ela faz muito sentido para mim. Ela diz que em tempos de paz os filhos enterram os seus pais, mas em tempos de guerra os pais enterram os seus filhos. Se nós estamos enterrando nossos filhos agora... Oi? Foi quem? Tolkien? Ah, obrigado. Bom, ótimo. Então foi J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis. Melhor ainda. Você sempre quer fazer mais peso ainda. Não é do anônimo. Tudo fez sentido. Pois é. Nós estamos em tempo de guerra, gente. Porque as mães estão sepultando seus próprios filhos dentro da sua barriga, como disse a Carol. Ou seja, nós não podemos descansar enquanto nós não lutarmos um basta nessa história. Nunca retroceder. Portanto, nós temos que nos mexer. Tem muito trabalho a ser feito, muito a aprender a respeito do que foi ensinado aqui. Eu agradeço a todos vocês e mãos à obra.